Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Itamar Gomes, eu sou professor de Geografia Humana. Estamos aqui reunidos no Instituto Quilombo Ilha para fazer um aulão de Ciências Humanas e vamos apresentar a nossa equipe. Eu sou o Jefferson Santos, professor de Geografia Física. Eu sou Renato dos Santos, professor de CCN, Cidadania e Consciência Negra. Marlisson Carvalho, professor de Atualidades. Maurício da Silva, professor de História do Brasil. Tiago Áfricas, professor de História Geral. Bem, o Instituto Quilombo Ilha tem como um dos seus diferenciais um curso preparatório para ingresso nas universidades públicas e privadas voltada para estudantes negros e negras. Dentro dessa filosofia que nós estabelecemos, a gente também desenvolve dentro das nossas abordagens sempre uma visão em relação a todas as formas de manifestação de racismo. Isso porque nós entendemos que todas as ciências humanas elas ofereceram informações úteis para a dominação colonialista. Daí o nosso entendimento de que são essas ciências humanas também responsáveis por oferecer informações úteis a todos os povos que desejam se libertar de todas as formas de opressão. A contribuição da geografia humana em relação a esse tema e outros temas está diretamente relacionado a mecanismos que vêm sendo desenvolvidos por diversos pesquisadores para denunciar todas as formas de opressão. Daí a gente identificar que o Enem ele aborda essas questões de diversas formas, como a gente vai ver agora. Essa questão que a gente vai ver agora, a gente pode identificar que a questão do racismo e das formas de opressão, ela é mundial, né? Então vamos lá para a questão. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como um dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente dispersas. Então a gente entende que o fenômeno da xenofobia é um fenômeno mundial. E nos países onde houve a miscigenação, um dos mecanismos mais fortes de exclusão é o racismo. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são: alternativa A, busca de oportunidade de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. B, a necessidade de qualificação profissional e abertura das fronteiras para os imigrantes. C, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Letra D, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. E alternativa E, a fuga decorrente de conflitos e o fortalecimento das políticas sociais. Muita atenção nessa questão, porque quando nós realizamos a leitura atenta, a gente vai observar que são dois fatores ou duas consequências que a gente precisa encontrar na resposta. Uma é uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas, e o outro é uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Então, uma é o que os povos em situação de vulnerabilidade fazem e qual é a reação que ocorre
nos países desenvolvidos. Se a gente fizer uma leitura atenta, e a gente pode reiniciar essa leitura de trás para frente, vocês vão observar aqui, ó, fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Essa daqui é coerente, mas a segunda afirmação não é coerente com a reação que os países desenvolvidos fazem em relação aos migrantes. Expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. Não é coerente. O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acartelamento dos bens dos imigrantes, também isso, a gente faz a leitura e vê que não é coerente. A necessidade de qualificação profissional e abertura de fronteira para imigrantes, quando a gente volta e faz a leitura da alternativa A, a gente consegue identificar a coerência, que é a busca de oportunidades de trabalho, que é um dos fatores que fazem as populações migrarem, e o aumento das barreiras contra a imigração. Essa é a alternativa correta. Se a gente observar a política atual do governo Trump, é a elevação de muros na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A segunda questão, a gente vai falar sobre formas de exclusão dentro de um mesmo território. Ou seja, essa questão que a gente vai abordar agora, ela vai falar sobre segregação, sobre forma de exclusão no espaço urbano. Então, a configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade e aos serviços sociais e infraestrutura básica. Bem, a gente vai fazer a interpretação do que a questão pede agora. Então, a organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de alternativa A, expansão vertical, B, polarização nacional, C, emancipação municipal, D, segregação socioespacial e alternativa E, regulamentação comercial. Por favor, vamos voltar à questão. Então, o que é que a gente está fazendo a leitura aqui? A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico onde se concentram as oportunidades de trabalho, os principais serviços e a constituição de uma região periférica de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade. Vamos voltar lá para as alternativas. O que a gente percebe nessa questão é que se cria um núcleo urbanizado, um núcleo onde tem pessoas que têm alto poder aquisitivo e há um grupo, na periferia, se cria na periferia uma área suburbana, uma área periférica, uma área que, quando a gente vai identificar, não tem a infraestrutura adequada para acolher, principalmente a população de baixa renda. Então a gente entende que a organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de alternativa D, segregação socioespacial. Uma das questões que a gente também reconhece aqui é que após a emancipação do Brasil, que se tornou primeiro império e depois república, é que as questões relacionadas à garantia
dos direitos sociais, econômicos e políticos dos negros e dos índios não foram respeitados, não foram considerados. Daí diversos problemas que ocorrem ocorrem atualmente. Um deles é a questão agrária. A gente vai abordar essa questão aqui para a gente ver que é um problema recorrente. A luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos positivos, destaca-se a perseverança dos movimentos do campesinato e os aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa história. Os movimentos pela reforma agrária articulam-se por todo o território nacional, principalmente entre 1985 e 1996, e seguiram de maneira expressiva a inserção desse tema nas discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte apresenta a distribuição dos conflitos agrários em todas as regiões do Brasil nesse período e o número de mortes ocorridas nessas lutas. Observem que a gente vai identificar uma área do mapa, né, onde a gente não consegue bem identificar aonde começa e aonde termina o conflito, devido a ele ser praticamente generalizado nessa área mais central, entre o Nordeste e o Norte do país. Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse de terra no Brasil, a região que a gente está se referindo, essa região onde concentra os conflitos com morte relacionada à posse da terra, é a região conhecida historicamente como das missões jesuítas, é a de maior violência. B. Do Bico do Papagaio, que apresenta os números mais expressivos. C. Conhecida como Oeste Baiano, tem o maior número de mortos. D. Do Norte do Mato Grosso, área de expansão da agricultura mecanizada, é a mais violenta do país. E letra E. Da Zona da Mata Mineira, que teve o maior registro de mortes. Vamos voltar lá para o mapa, né? Algumas questões estão se referindo a Mato Grosso, a outras regiões do país, ou áreas que foram regiões históricas, mas não estão bem enfatizadas aqui nesse mapa que foi produzido. Mas se a gente percebe que a área que há a maior concentração de conflito é essa área aqui, a gente vai voltar lá nas alternativas e vai identificar que a região que está sendo referida é a região da letra alternativa B, Bico do Papagaio, que é um formato da ponta de um dos estados brasileiros que apresenta o maior número de conflitos pela posse de terra no Brasil. Para dar continuidade ao nosso aulão, eu convido agora o professor Marlisson, de Atualidades. Eu sou o professor Marlisson de Atualidades e vou estar aqui trazendo para vocês muitas dicas, né, sobre como resolver questões de atualidades.